Olá, pessoal. Iniciando as nossas atividades em relação ao tema classificação de informações, é muito interessante, né, deixar claro que a classificação de informações é uma área que muitas vezes não é priorizada, né, dentro das organizações, sejam organizações públicas ou privadas, só que ao mesmo tempo ela é uma área extremamente importante. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou desativar nesse momento o meu vídeo e focarmos diretamente nos slides e nos materiais que vão ser apresentados. Classificação de informações, pessoal, ela auxilia, né, durante todo o processo de criação de uma informação, de gestão dessa informação, de armazenamento dessa informação, uso dessa informação e assim por diante. Tá? De acordo com a instituição, são definidas formas e relações dessas informações em relação ao dia a dia da empresa. O que eu quero dizer com essas relações? Basicamente, a informação ela é classificada de acordo com o seu uso ou a sua importância. Né? Então, tem algumas instituições que utilizam a classificação secreta, confidencial, interna, pública e assim por diante. Tá? Eu gosto muito de comentar que normalmente, tá, a secreta ela nem sempre é utilizada. A maioria das organizações utilizam três níveis, né? Muitas vezes confidencial, interna e pública e assim por diante. E no caso do nosso governo existe, não só o nosso, né, mas os governos em geral utilizam também o ultra secreto, normalmente quando está relacionado a segredos do governo e assim por diante. Tá? É muito interessante comentar com vocês que, logicamente, dependendo, né, de cada instituição, nós temos as devidas características. No nosso caso aqui, um exemplo que eu gosto sempre de citar é esse um projeto definido, essa documentação definida pelo SERPRO, né? Acredito que todos conhecem o SERPRO, inclusive existem alguns alunos que trabalham lá. E nós, no SERPRO, a última informação que eu tive, nós temos informações secretas, reservadas, corporativas e corporativo legal. Né? E eles deixam bem claros quais são os exemplos, por exemplo, de classificações com secreto. Então, detalhes de operações econômicas, financeiras, segredos de negócio, decisões estratégicas, assim como reservado, né, relatórios de vulnerabilidades, gestão de riscos, regras de configuração de equipamentos, dados pessoais de empregados, as informações nível corporativo, né, código-fonte dos programas, documentação de sistemas e assim por diante. Tá? E aqui a corporativo legal seria informações, né, de clientes que estão sob guarda do SERP, como documentos e próprias fitas magnéticas. Como um exemplo simples, mas sendo seguido, né, tende a ser um exemplo muito bem considerado e utilizado, né, no seu dia a dia. Lógico, tá, que para isso, normalmente, para que nós tenhamos sucesso nesse tipo de utilização, utiliza-se juntamente com a classificação de informações ferramentas que auxiliam durante esse processo. Agora, exclusivamente uma ferramenta, muito pouco provável. Normalmente você tem a classificação de informações e essa forma ou características relacionadas à classificação de informação são repassadas, né, para as respectivas ferramentas. Professor, eu preciso obrigatoriamente ter ferramenta? Não, você não precisa. Existem vários exemplos de, normalmente, órgãos públicos que não utilizam, tá, ferramentas, pelo custo, efetivamente. Mas, basicamente, uma boa parte das ferramentas que nós utilizamos ou que existem, né, no mercado são conhecidas como DLP, né, Data Loss Prevention. Essas ferramentas, pessoal, elas têm como principal objetivo evitar, né, o vazamento de dados. Então, após termos uma classificação de informações minimamente, né, realizada dentro da instituição, as ferramentas como o DLP elas tendem, né, a auxiliar durante esse processo. E aí, esse auxílio está diretamente ligado à forma como aquela informação foi classificada ou como ela tem que ser priorizada. Né? Seja no momento do seu armazenamento, da sua utilização, quem vai utilizar, como vai utilizar, de que forma vai utilizar. Por exemplo, o Christian resolve enviar um e-mail que contém um arquivo com informações confidenciais que foram classificadas como confidenciais e eu vou tentar enviar esse e-mail para fora, por exemplo, da minha instituição. Automaticamente, a ferramenta DLP ela vai barrar, seja no momento que eu tentar anexar ou seja no momento que eu tentar enviar, informando para o meu gestor, muitas vezes,
a seguinte situação: olha, o Christian tentou enviar essa informação, tentou enviar esse arquivo que contém essa informação classificada como sigilosa, muitas vezes, confidencial e assim por diante. Então, esse é um processo extremamente importante, normalmente auxiliado por uma ferramenta. Professor, eu posso fazer, pensar na classificação de informação sem o uso de uma ferramenta informatizada? Sim. Tá? Então, existem órgãos que utilizam o quê? Na descrição daquele arquivo, quem deve utilizar, quem não deve ter acesso e assim por diante. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem, logicamente, que você depende do bom senso, né, da pessoa, ou seja, da ética da pessoa em toda vez que acessar determinado arquivo, ou todos os arquivos que sejam, eu vou acessar a informação de descrição para verificar se eu tenho ou não tenho acesso e assim por diante. Ou seja, você deixa muita responsabilidade na mão do usuário. Né? Algo que com uma ferramenta você consegue realizar uma classificação, a própria ferramenta, depois de algum tempo, reclassifica, né, de acordo com o tempo que você definiu que aquela classificação seja vigente, e desclassifica também. Ou seja, essa é uma das grandes vantagens. Além de se evitar, né, o vazamento das informações com uma ferramenta informatizada, eu tenho também essa possibilidade da classificação, tende a ser muito útil, a reclassificação principalmente tende a ser muito útil. Né? Então aqui eu tenho um exemplo para vocês em relação a CEPLAN, né, Secretaria de Planejamento, a forma como eles classificam determinadas informações. Então, por exemplo, uma análise de impacto, né, interrupção das atividades críticas, é classificada como reservada, né? E essa definição de reservado corresponde ao quê? Efetivamente, 5 anos contados a partir da aprovação, como sendo classificada como reservada. Então, a partir do momento que está reservado, subentende-se que pessoas, né, terão acesso àquilo, só as pessoas realmente de forma que sejam especificadas, né, ou grupos especificados, é que realmente têm acesso durante aqueles 5 anos contados. Ah, mas eu gostaria de ter acesso. Não, se você não está na listagem de pessoas que têm acesso a informações, né, reservadas, que foram classificadas como reservadas, é só após 5 anos. Aí, após esses 5 anos, o que pode acontecer? Lógico, se você tiver uma ferramenta que pode lhe auxiliar nesse processo, automaticamente, nesse caso aqui, seria reclassificada talvez como pública, tá? Depois de 5 anos. Não tem o professor uma ferramenta, então vai ter o responsável pela informação, ou quem criou, vai ter que reclassificar essa informação na mão, tá? O próprio documento, né, se você não tiver uma ferramenta que auxilie nesse processo, o próprio documento vai ter uma capa inicial informando, né? Pense numa capa do Word, vamos dizer, do editor de texto, ele vai ter uma capa inicial informando qual é a classificação dele e quem são os grupos ou pessoas que devem ter acesso a essa informação. Tá? Um outro exemplo aqui, um nível de confidencialidade é um grau, né, de atividade de gestão. É pública. Então, essa informação é pública, não se aplica nenhum tipo de controle, nenhum tipo de é, é, controle efetivamente de acesso, né, para essas informações. Outro exemplo aqui, estratégias e ações de continuidade de negócio. Obrigatoriamente é reservada por 5 anos. Então, aqui são alguns exemplos simples, né, mas interessantes em relação a essa situação. Um outro exemplo que nós temos também é a classificação de informação do próprio TCU. Tá? No caso do TCU, nós temos informação reservada por 5 anos, informação secreta por 15 anos, ultra secreta por 25 anos e informações pessoais por 100 anos. E aí ele tem uma descrição do que é considerado, né, cada tipo de informação e assim por diante. Tá? É muito interessante, lógico que isso é necessário, né, essa especificação é necessária em qualquer tipo de organização para que se tenha uma classificação correta. Cabe aqui lembrar que os órgãos públicos eles acabaram realizando de uma forma positiva, vamos dizer assim, a classificação das informações baseado na lei de acesso à informação. Por quê? A lei de acesso à informação deixava claro, olha, qualquer cidadão pode solicitar qualquer informação e ter acesso a ela, caso essa informação ela não esteja classificada como reservada, privada, secreta e assim por diante. Então, o que acabou acontecendo? Isso obrigou os órgãos públicos a fazerem algum processo de classificação de informações, muitas vezes não
tão bem feito assim, mas a que fizessem de alguma forma para evitar, né, que determinadas informações, até certo ponto reservadas, fossem liberadas para o público em geral. Então, isso acabou efetivamente fazendo, né, com que as instituições elas se obrigassem a realizar esse processo. As classificações, né, de informações, eu tenho que ter uma política de classificação. Então, normalmente a gente cita dentro da política de segurança a existência de uma política de classificação de informação, que aí, ou uma política, ou uma norma de classificação de informação, que vai especificar claramente qual é a forma, né, que as informações têm que ser classificadas internamente, como as áreas têm que tratar essas informações. Normalmente, né, quando se cria um novo documento que contém informações e assim por diante, automaticamente esse documento já tem que ser classificado, ou seja, a própria pessoa que criou tem que fazer o primeiro nível de classificação e depois o gestor vai homologar ou não aquilo, né? E, logicamente, nessa norma ou nessa política de classificação de informações, eu tenho que definir nível de classificação, a própria duração, como a gente viu ali, controles de classificação, a própria reclassificação, ou seja, passou daqueles 5 anos, que era uma informação reservada, eu vou reclassificar como? Eu tenho o direito de reclassificar novamente como confidencial, novamente como reservado por mais 5 anos? Não, muitas vezes as instituições definem, não, é um nível de classificação que pode ser utilizado. Então, a partir do momento que eu classifiquei uma informação como reservada, o próximo nível automaticamente tem que ser o nível inferior e nunca o mesmo nível, um nível superior. Tá? A reclassificação é extremamente importante, por isso que eu comento que quando nós temos uma ferramenta que auxilia nesse processo, tende a ser muito mais simples e efetivo. Lógico, como qualquer implementação de uma ferramenta nova, é demorada, é trabalhosa, principalmente se essa ferramenta já tiver, né, a função de DLP, a Data Loss Prevention, mas depois de algum tempo isso tende a facilitar muito, né, e inclusive reduzir o vazamento de informações. Quando a gente fala de DLP, pessoal, é interessante comentar, por exemplo, eu, Christian, posso ter acesso a determinado documento, determinada informação, mas eu posso ter acesso simplesmente para visualizar. Eu posso não ter acesso para imprimir, não posso ter acesso, por exemplo, para encaminhar para alguém, mesmo que seja dentro da empresa. Então, o próprio DLP permite esse tipo de controle. Então, tem situações que eu vou conseguir visualizar na minha tela. Ah, mas eu vou mandar imprimir. Não, eu não tenho permissão para mandar imprimir para gerar aquilo. Eu não tenho permissão para enviar aquilo por e-mail. Eu não tenho permissão de copiar aquilo no pendrive. Então, todo esse tipo de controle é muito interessante, né? É muito interessante e eu diria que as empresas elas começaram a se preocupar muito mais com isso ao longo desses últimos anos, né? Logicamente, com o maior uso, né? A maior utilização de tecnologia, da internet, de ferramentas, assim por diante, ferramentas informatizadas, fizeram com que as próprias empresas começassem a se preocupar um pouco mais com esse tipo de situação, né? Os papéis de responsabilidade, isso aqui é muito importante em relação a quem, né, é responsável pelo quê, ou seja, eu só acesso a informação. Não, se você em algum momento criar uma informação nova, você deve classificá-la. Depois ela vai ser, talvez, reclassificada, mas deve ser classificada e assim por diante. Os procedimentos e instruções de como realizar isso, seja, né, por meio de uma ferramenta informatizada, seja através simplesmente da definição dos atributos do arquivo, né, com essas informações, é extremamente importante. Tá? E em cima da classificação de informações, ou juntamente com a classificação de informações, nós temos a necessidade da proteção de dados. Né? Então, criptografia, como todos já conhecem, nada mais é do que um método utilizado para embaralhar os dados, né? Para que caso as pessoas que não devam ter acesso a esses dados não consigam visualizá-los, interpretá-los e assim por diante. Né? Utilizando aí chave pública, privada, ou seja, chave simétrica ou assimétrica e assim por diante. Tá? Isso já é muito comum, né? Muitos de vocês têm esse tipo de conhecimento, usam no seu dia a dia. Agora, esteganografia é uma outra metodologia utilizada muito interessante. Tá? A esteganografia, ela basicamente tem como sua principal característica esconder informações. Né? Então, por exemplo, eu posso inserir dentro de uma imagem um texto, eu posso inserir dentro de um vídeo um outro vídeo, eu posso inserir dentro de de uma foto, né? Eu posso inserir uma outra foto, eu posso inserir um som dentro de
algum outro documento. Então, isso é muito importante e é muito interessante porque muito se utiliza. Tá? Tem um caso bem interessante, né, é um pouquinho antigo, mas do narcotraficante Juan Carlos Abadia. É, quando a Polícia Federal realizou a prisão, né, dele, foram atrás de maiores provas e informações do narcotráfico. Quando eles começaram a identificar, eles viram simplesmente só fotos da Hello Kitty, né? Aquele gatinho rosinha. É, e aí foram buscar, mas como? Estranho, né? Pô, narcotraficante, o cara domina toda a América do Sul, aqui a América Latina e assim por diante, com tráfico Hello Kitty. E aí foram verificar, descobriram que toda a comunicação utilizada por ele junto com seus comparsas era, né, utilizando a metodologia de esteganografia para que seja possível esconder, né, as informações dentro de imagens e assim por diante. Tem estatísticas, pesquisas, né, que informam que uma boa parte, um bom percentual das imagens trafegadas na internet nos dias de hoje sofrem algum processo de esteganografia. Tá? É muito interessante, existem várias ferramentas, aqui a gente não vai ter tempo, né, de abordá-las, mas tem o Stag Secret, tem o Stag Hide, tem Camaleão, Cryptor, RStag, OpenStag. Então, assim, tem várias ferramentas, tá, disponíveis para isso. Mas é bem interessante que você pode utilizar uma ferramenta como essa e também criptografar essa informação. Então, é interessante que quando a pessoa lá, o destinatário, recebe essa informação, essa imagem, esse arquivo, assim por diante, se não tiver noção do que tem ali dentro, passa desapercebido. Tá? Lógico, tem algumas ferramentas que um arquivo de 50K vai para 300K. Então, se você tiver uma noção do arquivo de origem, você tem uma noção do arquivo destino que tem alguma coisa estranha ali. Mas não tendo essa informação, muitas vezes passa desapercebido. Muito interessante esse tipo de técnica que é muito utilizada, tá? Por mais que muitos de vocês talvez não conheçam, mas ela é muito utilizada. Os backups, como todos já sabemos, né? Plano de continuidade de negócios exige automaticamente backups, off-site, né? Então que nós tenhamos discos locais no próprio data center, library backup no data center local e no data center de backup, que nós tenhamos histórias de backup, ou seja, aí já é bem comum, né, no nosso dia a dia, assim como os sistemas redundantes e também controle de acesso. Lembrando, após eu definir uma classificação de informações, tudo isso vai ser necessário e deve ser especificado para que seja utilizado pelo usuário final, né? Lembrando que muito do que a gente está falando aqui, muitas vezes na cabeça das empresas ou na visão de algumas empresas, isso é exclusividade, né? Essa disponibilidade de serviço é exclusiva para a área de TI. Não, a gente sabe que não, isso tem que estar disponível para o usuário final. Tá? Os controles administrativos, né? Uma política de segurança que contenha, né, que contemple esses controles administrativos, tendo uma política, revisão e aprovação, né, do que foi definido ali, do que foi proposto ali, separação dessas tarefas e, logicamente, monitoramento, né? É aquilo que eu falo, se você propõe algo dentro da tua empresa, mas não existe um monitoramento, ou seja, uma auditoria, a tendência é que aquilo não seja seguido. Tá? Por quê? Porque vai cair em descrédito normalmente, né, pelo usuário final e assim por diante. Tá? Rotulação, né, os documentos impressos, arquivos eletrônicos, e-mails, aplicativos em geral, mídias. Né? Isso aqui é muito interessante comentar. Aqui entra nessa fase de rotulação. De novo, eu posso fazer todo esse procedimento na mão, né, de forma manual, ou utilizando, né, ferramentas de DLP, certo? Controle de acesso, da informação, né? Seja no momento do manuseio, no momento do armazenamento, do transporte, do descarte, é extremamente importante, né? Que isso seja feito, seja pensado, seja planejado pela empresa. Caso contrário, a tendência novamente é que se caia em descrédito. Eu posso ter uma política de segurança da informação que informe que os dados, as informações são classificadas e que devem ser seguidas as classificações, mas de novo, se eu não tenho ferramentas que me apoiem nesse processo, no mínimo que eu consiga identificar ou detectar quem está tentando burlar, talvez não por má fé, mas por falta de conhecimento, isso vai me auxiliar muito. Por quê? Porque aí eu chamo aquela pessoa, aquele colaborador e informo, olha, você tentou realizar esse procedimento, mas esse procedimento não é autorizado, não é, deveria ser realizado
e isso fica cada vez mais claro, né, para o colaborador. Então é muito interessante esse tipo de apoio que a ferramenta, né, automatizada ou informatizada pode nos prover. Em relação ao DLP, né, aqui a gente tem um exemplo simples, eu vou disponibilizar para vocês esse link também, mas é bem interessante. Esse vídeo é rapidinho, com 7 minutos, informa uma abordagem, né, feita pela Trend Micro para a sua ferramenta de DLP.